Departamento pessoal. Rescisão de contrato de trabalho. Para auxiliar você nessa tarefa, preparamos este guia esclarecendo as principais dúvidas sobre os cálculos das verbas trabalhistas. Saiba mais. Quais são os tipos de rescisão? Para aprender como fazer cálculo trabalhista corretamente, é preciso compreender quais são as verbas incluídas em cada situação. A seguir, explicamos como funciona o pagamento em cada tipo de rescisão. A seguir, o modelo do termo de rescisão de contrato de trabalho. Então, pessoal, esse aí é o modelo do termo de rescisão do contrato de trabalho, para aqueles que nunca viram na vida. Demissão sem justa causa. Conheça os seus direitos. Saldo do salário, aviso prévio indenizado, aviso prévio indenizado proporcional, férias vencidas e 1/3 de férias vencidas, férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais, 13º salário proporcional, FGTS, multa de 40% sobre o saldo do FGTS, em alguns casos, seguro-desemprego. Aviso prévio. Em uma demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito de ser avisado do seu desligamento com 30 dias de antecedência. Na prática, após decidir pelo encerramento do contrato, o empregador deve permitir que o trabalhador siga na empresa por 30 dias ou mais, a depender do seu tempo de casa. Chamamos isso de aviso prévio trabalhado. Se há o desejo de que o trabalhador não siga por esse período na empresa, a alternativa é indenizá-lo, para manter seu direito à estabilidade enquanto busca por um novo emprego. Chamamos isso de aviso prévio indenizado. Saldo de salário. Funcionário demitido tem direito de receber um salário proporcional à quantidade de dias trabalhados até a sua demissão. Na hora do cálculo, cabe ao Departamento Pessoal, DP, contabilizar corretamente esses dias para que o número seja multiplicado pelo resultado da divisão do salário por 30 dias. Salários atrasados, caso existam. Salário família, proporcional aos dias trabalhados. Benefício pago somente a funcionários de baixa renda, conforme tabela divulgado pelo governo federal. 13º proporcional. O cálculo do 13º salário é proporcional sobre os meses em que o funcionário trabalhou por mais de 14 dias, sendo que cada mês é equivalente a 1/12 do valor total. Para chegar à quantia devida, o DP deve considerar quantos meses foram trabalhados desde o último pagamento feito. Férias vencidas. É o artigo 129 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que garante o direito a férias para o trabalhador. O texto diz o seguinte, abre aspas, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo à remuneração. Fecha aspas. Assim sendo, se funcionário no processo de demissão sem justa causa tiver trabalhado por mais de 12 meses, conquistando seu direito às férias, mas sem tê-la desfrutado, deve receber o valor devido. Um cálculo que considera o acréscimo de 1/3 constitucional. Com isso em mente,
É por bem ressaltar que, se as férias tiverem vencido há mais de 12 meses, 24 meses após a data de admissão, o trabalhador demitido tem direito ao dobro do valor devido. Férias proporcionais. Se não houver férias vencidas, o funcionário ainda tem direito a receber um pagamento das férias proporcionais pelos dias trabalhados, incluindo o valor do 1/3 determinado pela Constituição. Banco de horas ou horas extras. Caso a empresa tenha optado pelo regime do banco de horas, é possível que o trabalhador, passando pela demissão sem justa causa, tenha saldo positivo. Com o encerramento do contrato, não há tempo para que uma compensação seja feita, o que faz com que o empregador deva pagar um valor adicional pelas horas trabalhadas. FGTS e multa de 40%. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito ao saque do FGTS que foi depositado na Caixa Econômica Federal. Além disso, tem o direito a uma indenização de 40% do valor depositado na conta do FGTS durante a vigência do contrato de trabalho. Multa de 40%. Quando o empregado é demitido sem justa causa, de acordo com a lei do FGTS, o empregador deve fazer o pagamento de uma multa de 40% do valor que está, ou deveria estar, depositado na conta vinculada do empregado junto à Caixa Econômica Federal. O empregado dispensado sem justa causa, dessa maneira, deve receber, além das verbas rescisórias, o saldo do FGTS acrescido de uma multa no valor de 40% do valor depositado. O prazo para pagamento da multa do FGTS é o mesmo prazo de pagamento das verbas trabalhistas, isto é, 10 dias corridos contados do término do contrato de trabalho. Mas, e se o empregador não tiver depositado o FGTS como a lei manda? Ainda assim, a multa é devida? Sim. Nesse caso, o empregador terá o que fazer todos os depósitos em atraso, além de ser obrigado a pagar a multa de 40% do FGTS. Pessoal, isso aí agora é um modelo da GRRF, que é a guia de recolhimento dos 40%, tá? Quem paga isso é a empresa. Esse valor de 40%, ele cai lá na sua conta vinculada do FGTS na Caixa Econômica Federal. Demissão por justa causa. Saiba o que a legislação diz a respeito. A dispensa por justa causa do empregado é a penalidade máxima aplicada ao empregado, decorrente de um ato faltoso que faz desaparecer a confiança e a boa-fé contratual existentes entre as partes, tornando insustentável o prosseguimento da relação empregatícia. Os atos que constituem a justa causa estão previstos nas alíneas A e N do artigo 482 da CLT, bem como no parágrafo único do referido artigo. A reforma trabalhista acrescentou a alínea M no citado artigo, estabelecendo que a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado, é motivo para justa causa. O empregado demitido por justa causa tem direito apenas a saldo de salários, férias vencidas, com acréscimo de 1/3 constitucional, salário família, quando for o caso, horas extras ou pagamento de saldo de banco de horas, se houver, depósito do FGTS do mês anterior ou do mês da rescisão.
O empregado demitido por justa causa não tem direito a 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, multa de 40% sobre o saldo do FGTS, guias para levantamento saldo do FGTS depositado, guias para o recebimento das parcelas do seguro-desemprego, pedido de demissão. Quais são os direitos no pedido de demissão? Quando é o empregado quem escolhe sair da empresa, ele sempre terá os seguintes direitos no pedido de demissão: salário do mês proporcional, 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcionais. O salário proporcional diz respeito aos dias trabalhados durante o mês em que ele será desligado. Sendo assim, se o empregado pedir demissão com 20 dias trabalhados, ele deve receber o saldo do salário desses 20 dias. O 13º é calculado de forma proporcional sobre os meses em que ele trabalhou mais de 14 dias. Lembre-se que cada mês vale 1/12 do 13º salário. Portanto, é necessário calcular o valor de acordo com o número de meses trabalhados desde o último pagamento. As férias vencidas são aquelas que o funcionário já tinha direito após 12 meses de trabalho, mas não desfrutou. Já as férias proporcionais são referentes ao valor dos meses decorridos entre duas férias. Estes dois bônus rescisórios possuem incidência do bônus de 1/3, garantidos pela CLT. Banco de horas. Entre os direitos do pedido de demissão também está a necessidade de calcular o banco de horas ou horas extras. Todo o tempo acumulado no banco de horas deve ser pago na rescisão. Por isso, é muito importante contabilizar corretamente a jornada de trabalho dos empregados. Um processo judicial pelo pagamento de horas extras pode custar muito caro para a organização. Dessa forma, um controle de ponto efetivo é essencial para garantir a estabilidade financeira. FGTS e seguro-desemprego. A multa de 40% do fundo de garantia não está entre os direitos no pedido de demissão. O saque do valor da conta é possível se o trabalhador for optante do saque aniversário. Ele pode retirar uma porcentagem anualmente. A adesão ao saque aniversário veta a possibilidade de saque integral no caso de demissão por parte do empregador. Se o trabalhador não for optante do saque aniversário, o cálculo de FGTS correspondente a essa contribuição trabalhista continuará no banco, rendendo juros e correção monetária. Caso a conta do FGTS fique inativa durante 3 anos, o trabalhador terá direito ao saque. Ele também terá acesso ao FGTS caso seja demitido sem motivos para justa causa por outra empresa, decida comprar um imóvel, entre outros casos. No caso de pedido de demissão, o colaborador também não possui direito a receber a guia de seguro-desemprego. Afinal, este também é um direito reservado aos casos em que a empresa é quem solicita o desligamento do funcionário. Existem casos em que os empregadores e os colaboradores entram em acordo quanto à forma de demissão para garantir também estes direitos no pedido de demissão. Essa prática não é prevista pelas leis trabalhistas
e não tem nenhuma outro respaldo legal. Sendo assim, é imperativo evitar essa prática para evitar maiores problemas para as partes envolvidas. Os deveres do trabalhador no pedido de demissão. Além dos direitos no pedido de demissão, precisamos falar também dos deveres. Afinal, sendo uma decisão do próprio colaborador, ele também precisa se manter responsável por algumas questões trabalhistas. Cumprimento de aviso prévio. O principal dever de um colaborador que pede demissão é o cumprimento do aviso prévio. Ele é um período de 30 dias entre o momento em que o colaborador comunica a sua demissão e a sua saída oficial da empresa. O cumprimento deste período é obrigatório e não pode sofrer redução de carga, como no caso de uma demissão por parte do empregador. Existem, porém, outras duas alternativas. Uma delas é a possibilidade de negociação com o empregador, em que ambas as partes entram em acordo sobre o cumprimento deste período de aviso prévio. Assim, o funcionário deixa de ter essa obrigação e pode fazer a rescisão do contrato de trabalho. Se o funcionário não puder ou não quiser cumprir o aviso prévio e não houver um acordo válido com o empregador, ele deve arcar com uma multa referente aos 30 dias que não foram cumpridos. A empresa também pode cobrar ou descontar a multa no valor de um salário dos bônus rescisórios devidos ao funcionário. Os deveres do empregador no pedido de demissão. Mais do que conhecer os direitos no pedido de demissão, todas as organizações precisam ter uma política de demissão bem estruturada para dar andamento a esse processo, sem complicações e com agilidade. A empresa continua responsável pela situação trabalhista do funcionário até o momento do desligamento. Sendo assim, o departamento de RH deve estar preparado para executar as etapas necessárias para uma rescisão contratual dentro das regras da CLT. Existe uma série de passos a serem seguidos. Para começar, após o comunicado informal do funcionário, a empresa deve solicitar que ele escreva uma carta de demissão. A carta deve ser escrita à mão e conter informações como o nome completo e CPF do trabalhador, o CNPJ da empresa, a data e o comunicado de que deseja ser desligada a empresa. Dessa forma, essa carta se torna o documento que formaliza o pedido de demissão do funcionário. Em seguida, o RH deve conduzir uma entrevista de desligamento, com o objetivo de averiguar questões que podem ser melhoradas na empresa e conhecer a visão dos funcionários sobre ela. Prazos e regulamentações. Por fim, tendo todas as negociações e processos bem estruturados, a empresa deve realizar as últimas partes do processo de desligamento. Neste momento, ela assegura os direitos no pedido de demissão. Se o processo de admissão do funcionário também envolveu um exame admissional, a empresa deve solicitar um exame demissional. Se o funcionário fez o uso de materiais de trabalho que são de posse da empresa, o empregador deve se encarregar de recolhê-los e garantir sua integridade. Outros objetos referentes a benefícios também devem ser entregues pelo colaborador, cartões de ônibus, vale alimentação, etc. A empresa também é responsável pelo pagamento das verbas rescisórias, que são um dos principais direitos no pedido de demissão. O pagamento deve ser feito até 10 dias após o pedido de desligamento, ou pode incidir em uma multa que deve ser paga ao trabalhador.
O que diz a nova reforma trabalhista? A reforma trabalhista mudou algumas regras no relacionamento entre o funcionário e o empregador. Ela também causou algumas mudanças na forma de encarar os direitos no pedido de demissão. A principal mudança provocada pela reforma trabalhista está no prazo de pagamento das multas rescisórias e dos outros direitos no pedido de demissão. Como já dissemos anteriormente, a empresa tem 10 dias para o pagamento desses valores, independente do cumprimento ou não do aviso prévio. Portanto, é necessário ficar atento para que o departamento de RH não haja fora das regras trabalhistas. A segunda mudança envolve a homologação sindical. Enquanto ela era necessária no caso de demissões que aconteceram com mais de um ano de contrato, ela pode ser dispensada independente da vigência, se ambas as partes estiverem de acordo. Muitas das regras trabalhistas hoje são detalhadas em acordos e convenções coletivas. Se este for o caso, é necessário respeitar o acordo inicial feito entre o empregador e seus funcionários. Novo modelo de desligamento. Como o funcionário costuma perder alguns direitos no pedido de demissão, algumas empresas assumiram a prática de abrir possibilidades de negociação. Dessa forma, o empregador aceita alegar que o funcionário foi demitido sem justa causa, para que ele possa ter direito ao FGTS e seguro-desemprego. Essa prática não é prevista na CLT e configura fraude. Assim, ela não deve ser praticada para evitar problemas maiores com a Justiça. Para facilitar a negociação, a reforma trabalhista entrou em vigor com uma nova opção para ambas as partes: a demissão por comum acordo. Neste caso, o empregador e o funcionário atestam que o desligamento está acontecendo de forma negociada e amigável. Com isso, o funcionário pode garantir outros direitos no pedido de demissão, como acesso ao depósito do FGTS, metade da indenização do aviso prévio, se aplicável, metade da multa sobre o FGTS, 20%. Esses direitos são liberados juntamente aos outros já previstos entre os direitos no pedido de demissão. Demissão por acordo. A partir de agora, empregado e patrão podem fazer acordo para demissão. Nesse caso, o empregado terá direito a sacar 80% do FGTS, indenização de 20% sobre o saldo do FGTS, 50% do aviso prévio, se indenizado. Demais verbas trabalhistas, saldo de férias, 13º proporcional, etc. O empregado demitido por acordo não terá direito a seguro-desemprego. Carta de pedido de demissão por comum acordo. Eu, no nome do empregado, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, estou solicitando ao senhor, nome do empregador, empresa, pedido de demissão do cargo que ocupa na empresa, nome da empresa, para desligamento consensual, conforme a nova modalidade de rescisão trazida pela reforma trabalhista, no seu artigo 484-AA da CLT, pelo fato de descrição a próprio punho do empregado explicando as razões do pedido de demissão. Declaro-me ciente das limitações indenizatórias trazidas por esse tipo de demissão, inclusive de não ter direito ao benefício do seguro-desemprego. Local e data, assinatura do empregado,
na assinatura de duas testemunhas. Demissão em comum acordo ocorre quando a empresa e o colaborador definem em consenso o fim do contrato de trabalho. Antes, a demissão em comum acordo era feita de forma ilegal, sem regulamentação. O funcionário pedia para ser demitido e devolvia para a empresa a multa de 40%. Mas, com as novas regras da CLT, isso não é mais possível. O que é a demissão de comum acordo? A demissão em comum acordo ocorre quando a empresa e o colaborador definem em consenso o fim do contrato de trabalho. A prática já existe há muito tempo nas empresas brasileiras. Você provavelmente já ouviu falar em alguém que fez acordo para ser demitido. A diferença é que agora existem normas que devem ser seguidas nesse tipo de decisão. Agora, as regras são as seguintes. A multa do FGTS passa de 40% para 20%. O saque do FGTS passa de 100% para 80%. Direito a apenas 50% do total das verbas rescisórias. Não há direito ao seguro-desemprego. Vantagens para o empregador. Um dos maiores benefícios para a empresa é a redução de custos no desligamento do funcionário. Na dispensa comum sem justa causa, além dos 40% de multa sobre o total do FGTS, são devidos 10% de contribuição social. Já na demissão consensual, além de multa ser de apenas 20%, o empregador fica isento da taxa extra. Outro ponto positivo é negociar com o colaborador dentro da lei, sem recorrer ao risco de caracterizar fraude. Além disso, a empresa ganha proteção jurídica no acordo. Antes, com um acordo verbal, pela devolução dos 40% de multa, havia o risco de o funcionário não cumprir o combinado e deixar o empregador no prejuízo. Hoje, como tudo segue normas muito claras, não há chance disso acontecer. Vantagens para o empregado. Muitos funcionários desejam sair do lugar onde trabalham por diversos motivos. Encarar um desafio em outra empresa, abrir o próprio negócio, dedicar-se a projetos pessoais ou até mesmo sair em um período conturbado. Quando isso acontece, é muito mais vantajoso propor uma demissão consensual do que esperar uma dispensa sem justa causa, que talvez nunca aconteça. Assim, mesmo que as verbas rescisórias sejam menores, é possível encerrar o ciclo com uma boa segurança financeira. Além disso, o acordo é feito dentro da lei, com proteção jurídica e sem risco de problemas futuros. Demissão consensual. Recentemente, a reforma trabalhista criou essa nova modalidade de demissão, que também não estava prevista pela CLT. Presente no artigo 484-A da reforma, a demissão consensual é uma forma de legalizar o acordo entre as partes citado anteriormente. A ideia dessa nova forma de dispensa é que a empresa pague menos do que quando opta pelo desligamento do funcionário e mais do que quando o pedido de demissão parte do colaborador. Nessa modalidade, o desligamento ocorre como um acordo entre as partes, além das verbas a que o trabalhador teria direito em caso de pedido de demissão. Ele recebe metade do valor referente ao aviso prévio, 20% da multa do fundo de garantia e a possibilidade de movimentação de até 80% do saldo do FGTS. Por outro lado, o empregado perde o direito de receber o seguro-desemprego.
Como foi possível ver, além dos tipos de demissão mais conhecidos, atualmente com as mudanças propostas pela reforma trabalhista, existe uma nova modalidade que serve para formalizar e legalizar uma prática já bastante comum no mercado. Alguns críticos da reforma apontam que essa prática pode acabar colocando em risco os outros tipos de demissão e dá abertura para que os funcionários sejam coagidos a optar por ela. Entretanto, há quem defenda que a nova lei acaba com uma modalidade de fraude e traz segurança jurídica para empresas e trabalhadores. Seguro-desemprego. Veja que tem direito. Trabalhadores demitidos sem justa causa. É preciso estar há pelo menos 16 meses sem receber o benefício. Não é possível receber o benefício caso o trabalhador possua sociedade em alguma empresa. Trabalhadores rurais precisam ter trabalhado pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses. Trabalhador formal participando de curso de qualificação profissional. Trabalhadores que não recebam outro benefício trabalhista paralelamente. Pescadores em período de defeso. Trabalhador resgatado de trabalho escravo. Para solicitar pela primeira vez, é necessário ter 12 meses consecutivos de carteira assinada antes da demissão. Na segunda e na terceira vez, são necessários, respectivamente, 9 e 6 meses de carteira assinada. Valor do seguro-desemprego. O valor das parcelas do seguro variam entre R$ 1.045, equivalente ao salário mínimo definido em fevereiro de 2020, até o teto de R$ 1.813,03.